Era um dia comum de outono. Em 14 de outubro de 2016, por volta das 9 horas da manhã, Robert Lawson, de 46 anos, chegou a um terreno baldio na parte norte do distrito de Mayfield. Ele planejava construir garagens e já havia removido metais velhos do terreno. Robert já estivera lá várias vezes antes e não havia notado nada estranho ou suspeito. Nenhum dos vizinhos havia relatado incidentes incomuns. O primeiro dia transcorreu tranquilamente. Robert removeu cuidadosamente a camada superior do solo com ferramentas manuais e verificou regularmente o nivelamento do terreno. Nesse dia, ele não notou nada incomum. Na manhã seguinte, 15 de outubro, Lawson retornou cedo ao terreno. Por volta das 8h30, ele colocou marcações e esticou uma linha de medição para alinhar uniformemente a fundação do futuro edifício. Em locais de difícil acesso, ele trabalhou com uma pá. Tudo estava transcorrendo normalmente até que Robert, às 9h10, ouviu repentinamente um som baixo. Inicialmente, ele não conseguiu entender de onde vinha ou o que era. Um momento depois, o som se repetiu. Agora eram claramente gritos abafados. Eles vinham do solo. No início, Lawson pensou em um animal que havia caído em uma armadilha ou em um cano que ele acidentalmente teria danificado durante o trabalho. Mas logo sua preocupação aumentou e ele decidiu verificar o local suspeito. Às 9h15, Robert começou a cavar cuidadosamente exatamente de onde vinha o som. Os primeiros centímetros do solo pareciam normais, mas um pouco mais fundo, Robert descobriu uma densa camada de areia e cascalho, uma mistura que ele não havia visto em terrenos vizinhos antes. Supondo que alguém tivesse criado um depósito improvisado ali anteriormente, ele continuou cavando com cuidado. Após 10 minutos, a pá de Lawson atingiu uma divisória de compensado que obviamente havia sido instalada intencionalmente por alguém. A superfície do solo acima dela tinha sido cuidadosamente compactada. À primeira vista não havia sinais de trabalhos de escavação. Quando Robert removeu os pedaços de compensado e iluminou a câmara com uma lanterna, viu uma mão humana e ouviu um pedido de socorro quase imperceptível. Abalado, Robert deu alguns passos para trás para garantir que o solo não desabasse. Então começou a limpar a passagem com o máximo de cuidado possível, esforçando-se para não machucar a pessoa que estava presa. Às 9h35, a maior parte da estrutura havia sido removida. Sob a terra estava uma mulher. Seu rosto estava quase completamente coberto de sujeira e areia. Ela mal respirava, mas ainda estava viva. Robert imediatamente ligou para o número de emergência 911 e informou o atendente sobre sua incrível descoberta. Nesse momento, a mulher tentou se levantar, mas suas pernas e parte de seu corpo ainda estavam densamente cobertas de terra. Robert pediu que a polícia e paramédicos fossem enviados imediatamente ao local e esperou pela chegada deles. Os serviços de emergência e a polícia chegaram ao local 12 minutos depois. Eles encontraram a mulher em estado crítico, respiração fraca, desidratação e pulso muito fraco. Eles prestaram os primeiros socorros e a levaram imediatamente ao hospital. Neste momento, sua identidade e o motivo pelo qual ela estava sob a terra permaneciam um mistério. A polícia isolou imediatamente o local e começou a investigar a situação. O solo foi claramente remexido e misturado, com indícios de que a cova havia sido preparada às pressas, especificamente para esconder uma pessoa. Lawson foi temporariamente proibido de realizar trabalhos de construção, e especialistas forenses foram chamados, iniciando uma investigação detalhada da área. O que parecia uma descoberta aleatória começou a tomar contornos de um crime grave. Ficou claro, alguém havia tentado enterrar a mulher viva, e apenas uma coincidência sortuda havia salvado sua vida. Muitas perguntas, no entanto, permaneciam sem resposta. Quem havia feito isso e por que justamente ali? Enquanto os policiais conduziam as primeiras medidas investigativas, Robert prestou breves declarações e deixou o local seguindo instruções das autoridades. Tudo o que pôde ser estabelecido no primeiro dia foi o fato de que uma mulher viva havia sido encontrada sob a terra. Os detalhes de sua condição e as causas do incidente foram mantidos em estrito sigilo pela polícia. No final de 15 de outubro ficou claro.
A história era muito mais complicada e séria do que parecia inicialmente. A polícia ordenou uma investigação adicional com radar de penetração no solo e técnicos forenses para examinar completamente a área. Já na noite, a equipe de investigação se reuniu para discutir os primeiros resultados. Mas ainda havia mais perguntas do que respostas. O que exatamente havia acontecido nesse terreno baldio? Por quanto tempo a mulher havia permanecido sob a terra? E o mais importante, quem a havia colocado lá e por quê? Apenas uma coisa podia ser afirmada com certeza. Esta mulher não estava lá voluntariamente. E se Robert Lawson não tivesse começado seu trabalho exatamente naquele dia e exatamente naquele local, talvez ninguém jamais soubesse de seu destino. O caso se desenvolveu rapidamente, e neste momento ninguém suspeitava que a descoberta da mulher no terreno baldio marcaria o início de uma investigação muito maior. Em 16 de outubro de 2016, representantes do escritório do xerife do condado de Mayfield confirmaram oficialmente a internação de uma mulher no hospital, que havia sido resgatada de uma cova improvisada no dia anterior. Ela foi levada ao hospital distrital com sinais de exaustão e desidratação. De acordo com os serviços de emergência, a vítima estava consciente, mas não conseguia fazer declarações detalhadas. A equipe de investigação designada para esclarecer as circunstâncias estabeleceu dados preliminares, que foram comparados com o Banco de Dados Federal de Pessoas Desaparecidas. Nesta fase, descobriu-se que a identidade da vítima correspondia às informações sobre Emily Harper, desaparecida, que havia saído de seu local de trabalho em junho de 2008 e não retornado para casa. Segundo os dados de arquivo, Harper desapareceu aos 21 anos. O relatório de seu desaparecimento foi feito por parentes, 2 dias depois que ela parou de atender telefonemas. No arquivo oficial de busca no 10083279, foi registrado que as medidas de busca duraram vários meses, mas nenhum vestígio da desaparecida foi encontrado. No final de 2009, o caso foi praticamente suspenso devido à falta de evidências. Posteriormente, Harper não apareceu em relatórios policiais, e muitos conhecidos presumiram que ela havia morrido. Status oficial: desaparecida. Fotos, impressões digitais e outras informações foram enviadas ao Banco de Dados Nacional, mas desde 2008 não houve consultas ou indicações confirmadas de seu paradeiro nos registros. O comunicado à imprensa divulgado pelo escritório do xerife em 16 de outubro continha apenas informações formais sobre o recente incidente no terreno baldio. O departamento de polícia se recusou a comentar sobre a condição de Harper, alegando que verificações adicionais eram necessárias. Em resposta às perguntas da imprensa, um representante do escritório do xerife declarou que as investigações estavam sendo conduzidas no âmbito de um processo criminal por tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, mas não especificou se havia suspeitos. As informações divulgadas limitaram-se ao fato de que a mulher encontrada estava realmente na lista de pessoas desaparecidas há mais de 8 anos e não teve contato com parentes, amigos ou autoridades oficiais. Detalhes sobre as razões de seu desaparecimento e como ela passou todo esse tempo não foram divulgados. Na noite de 16 de outubro, a equipe de investigação concentrou-se na análise de 3 questões-chave que determinariam o curso futuro do caso. Primeira questão: quem sequestrou Emily Harper e quais eram os objetivos do sequestrador, se houve um? Segunda questão: como Harper pôde sobreviver fisicamente durante uma ausência tão longa e por que ela não fez tentativas óbvias de entrar em contato com o mundo exterior? Terceira questão: o que exatamente levou o potencial perpetrador a correr o risco e enterrar viva a vítima após tantos anos desde seu desaparecimento? Todos os dados coletados durante a investigação inicial indicavam um caráter claramente violento do incidente, mas os investigadores criminais não tinham respostas para as questões-chave. O departamento forense estava no local desde a manhã de 16 de outubro. Em seus relatórios, mencionavam amostras de solo coletadas, fragmentos de placas de compensado e vestígios que indicavam escavação recente em um raio de cerca de 4 metros quadrados. Foi determinado que a sepultura tinha uma camada de preenchimento compactado de diferentes tipos de solo, o que excluía a versão de um colapso acidental ou um acidente doméstico. De acordo com os especialistas,
As evidências analisadas não permitiam estabelecer inequivocamente os períodos exatos em que o solo havia sido remexido. Portanto, testes laboratoriais eram necessários. A questão da existência de cúmplices ou outras pessoas que tiveram acesso à área permanecia em aberto. Declarações de parentes de Emily Harper não estavam disponíveis publicamente até 16 de outubro. De acordo com a polícia, representantes da família concordaram em ser interrogados e não pretendiam conceder entrevistas. A polícia não divulgou detalhes sobre possíveis conflitos, dívidas ou problemas interpessoais relacionados a Harper no período anterior ao seu desaparecimento. O investigador responsável da divisão distrital explicou aos jornalistas que era muito cedo para tirar conclusões definitivas sobre os motivos do crime, pois uma reconstrução completa dos eventos dos anos passados era necessária. As declarações da própria Emily Harper permaneceram sob sigilo médico, já que ela estava sob observação médica em um estado de extrema exaustão e não forneceu uma descrição clara do ocorrido. Até 17 de outubro de 2016, os investigadores haviam coletado material suficiente para criar um quadro claro dos principais envolvidos no caso. Todas as informações importantes sobre a vítima, a pessoa que a encontrou e aqueles que possivelmente estavam ligados ao local do crime foram cuidadosamente documentadas e organizadas. Emily Harper nasceu em 22 de janeiro de 1987. Na época de seu desaparecimento, em junho de 2008, ela tinha 21 anos e trabalhava como garçonete no café Maple Corner, em Mayfield. Parentes e colegas a descreviam como responsável e pacífica, sem problemas com a lei ou dívidas. Emily desapareceu em 3 de junho de 2008, quando não retornou para casa após seu turno no café. Os pais procuraram a polícia 2 dias depois, quando sua filha parou de responder às chamadas. Apesar de uma busca minuciosa e anúncios no Banco de Dados Federal de desaparecidos, nenhum vestígio de Emily foi encontrado na época. Todas as hipóteses sobre seu paradeiro provaram-se falsas, e no final de 2009 as operações de busca foram encerradas. Agora, após 8 anos de ausência, Emily estava no hospital em má condição física e psicológica e não conseguia relatar detalhadamente o que havia acontecido com ela. Robert Lawson tinha 46 anos, possuía uma oficina mecânica Lawson Auto Repair e várias propriedades no distrito de Mayfield. No início de outubro de 2016, ele adquiriu o terreno baldio para expandir seu negócio. Foi exatamente ali que ele descobriu em 15 de outubro, durante os trabalhos de construção, a estrutura subterrânea onde Emily Harper se encontrava. Lawson imediatamente ligou para o número de emergência 911 e ajudou a polícia na inspeção do terreno. De acordo com os relatórios policiais, ele nunca havia conhecido Harper antes e era considerado exclusivamente como testemunha. Os investigadores não viam motivo para suspeitar de seu envolvimento no crime. A terceira pessoa que chamou a atenção dos investigadores foi Jacob Wheeler, de 54 anos, ex-funcionário da agência postal local, que morava a cerca de 200 metros do local onde Emily foi encontrada. Wheeler não tinha antecedentes criminais e não estava envolvido em atividades ilegais, mas os vizinhos notavam seu caráter reservado e sua relutância em se comunicar com as pessoas. Ele estava registrado como um pequeno devedor de impostos, mas isso não o ligava diretamente ao caso Harper. Os investigadores o consideravam inicialmente como uma possível testemunha, mas decidiram realizar verificações adicionais devido à proximidade de sua casa do local do crime. O interesse dos investigadores também foi despertado pelo fato de que, na primavera de 2009, a polícia já havia estado nesse terreno após uma ligação anônima sobre uma sepultura suspeita. As autoridades não encontraram nada suspeito na época e consideraram o relato falso. Nenhuma escavação ou verificação com equipamento especializado foi realizada, e nos arquivos não havia indicações de conexão com o desaparecimento de Harper. Agora, a investigação concentrava-se em esclarecer possíveis conexões entre o terreno onde Emily foi encontrada, as propriedades adjacentes e os eventos de 8 anos atrás. Novas questões surgiram quando se descobriu que o local onde Harper foi encontrada ficava literalmente ao lado de residências. Lawson estava fora de suspeita, mas os investigadores não descartavam que Wheeler pudesse ter informações valiosas ou conhecer indiretamente os eventos. A polícia absteve-se, por enquanto, de teorias públicas sobre quem poderia ter mantido Emily Harper em cativeiro por 8 anos
e por que o perpetrador decidiu se livrar dela de maneira tão cruel justamente agora. Todos os detalhes foram cuidadosamente protegidos e a equipe de investigação planejava começar a interrogar os residentes locais e realizar uma investigação mais aprofundada da história do terreno. Cada um dos 3 envolvidos, Emily Harper, Robert Lawson e Jacob Wheeler, poderia desempenhar um papel fundamental na reconstrução completa da cronologia deste caso misterioso e perturbador. Em 18 de outubro de 2016, a equipe de investigação reuniu-se para uma discussão interna a fim de debater vários cenários possíveis do incidente. No relatório preparado foram consideradas 3 versões principais, cada uma exigindo medidas separadas para verificar os fatos. A principal dificuldade era que Emily Harper, ainda hospitalizada, não conseguia fazer declarações claras e detalhadas. Paralelamente, a polícia não havia encontrado evidências diretas que apontassem para um suspeito específico. A primeira versão dos investigadores supunha que Harper poderia ter sido vítima de um conflito antigo ou antipatia pessoal que nem mesmo seus parentes conheciam. Para verificar essa hipótese, materiais de arquivo foram revisados novamente e o círculo de seus antigos conhecidos e colegas foi reinterrogado. 2 pessoas chamaram a atenção: o ex-namorado de Emily e uma de suas colegas do café Maple Corner, que havia mencionado uma situação desagradável ocorrida pouco antes do desaparecimento de Harper. Testemunhos daqueles anos, no entanto, não indicavam perigo direto à vida, e em 2008 ninguém foi oficialmente acusado. Agora os investigadores enfrentavam a tarefa de descobrir se havia motivos ocultos ou conflitos que poderiam levar a um sequestro e cativeiro de longo prazo. A segunda versão supunha que Harper teria sido vítima de um perpetrador que possivelmente agiu sistematicamente. Para isso, investigadores criminais e analistas examinaram casos de desaparecimentos na região nos últimos 10 anos, especialmente casos que nunca foram resolvidos. Nada semelhante ao caso de Emily pôde ser encontrado. A maioria dos casos de desaparecimento estava relacionada a adolescentes fugitivos ou conflitos familiares. Embora a hipótese de um sequestrador em série não fosse confirmada por nada concreto, os investigadores não descartaram a possibilidade de que o perpetrador agisse sozinho e utilizasse um método extremamente incomum de captura e subsequente: eliminação da vítima. Esquemas semelhantes foram verificados também em distritos vizinhos, mas correspondências não foram encontradas até agora. A terceira hipótese discutida supunha que Harper poderia ter partido voluntariamente e vivido escondida de todos, e após muitos anos teria encontrado circunstâncias ou uma pessoa que a forçou a fugir ou que tentou se livrar dela dessa maneira. Mas laudos médicos, que documentavam graves consequências físicas e claros sinais de cativeiro forçado, tornavam essa versão improvável. Além disso, bancos de dados não mostravam nenhum caso em que ela pudesse ter aparecido sob outro nome ou em outro local. O principal mistério continuava sendo exatamente onde Emily havia passado os 8 anos. Médicos relataram que até agora ela só conseguia descrever fragmentariamente seu cativeiro, mencionando apenas uma sala fechada e a longa ausência de luz do dia. Os investigadores constataram que esses detalhes ainda não forneciam um quadro completo. Uma dificuldade adicional era a ausência de sinais de luta no local onde Harper foi encontrada. Peritos forenses encontraram apenas fragmentos de estruturas de madeira e solo compactado, o que não fornecia dados precisos sobre o número ou identidade das pessoas envolvidas no crime. Sangue não foi encontrado no local. Os investigadores trouxeram mais 5 especialistas para uma inspeção mais minuciosa da área, incluindo edifícios vizinhos. Um problema também era a frequente mudança de proprietários do terreno baldio de 2010 a 2016. Por isso ainda não estava claro quem exatamente poderia ter tido acesso a ele. Também surgiram novas questões sobre o caso de 2009, quando a polícia já havia verificado esta área após uma denúncia anônima sobre uma possível sepultura. No antigo relatório, reexaminado, descobriu-se que a verificação tinha sido realizada superficialmente, sem o uso de técnicas especiais e até mesmo sem sondagem elementar. Isso sugeria que um objeto oculto onde Harper estava detida já poderia existir na época, o que foi estabelecido posteriormente. Outra direção da investigação era a versão de que o perpetrador poderia viver nas proximidades e poderia ter decidido se livrar da vítima justamente agora,
possivelmente por medo de novas verificações. Para isso, os investigadores decidiram interrogar os moradores das casas num raio de 300 metros para descobrir se haviam notado atividades incomuns ou trabalhos noturnos perto do terreno. Assim, a investigação não privilegiava, por enquanto, nenhuma versão. Cada uma tinha suas falhas e contradizia os fatos conhecidos. Relatórios internos indicavam um alto grau de incerteza e a necessidade de mais interrogatórios, um exame mais minucioso das áreas circundantes e a revisão de arquivos regionais. Representantes do Ministério Público solicitaram uma aceleração na coleta de provas, já que o fato de uma tentativa de homicídio já estava documentado por evidências materiais. No final do dia, em uma reunião operativa, a tarefa foi estabelecida: encontrar evidências diretas vinculando o sequestro de Harper a uma pessoa concreta. Na lista de medidas foi incluída uma inspeção mais detalhada de instalações econômicas e porões na área. Neste momento, nenhum dos moradores locais, incluindo Jacob Wheeler, estava sob suspeita direta. No entanto, os investigadores continuavam a examinar cuidadosamente a área adjacente à sua propriedade, cientes de que qualquer nova informação sobre quem manteve Emily Harper em cativeiro durante todos esses anos poderia mudar fundamentalmente o curso da investigação. Em 19 de outubro de 2016, os investigadores receberam os resultados dos primeiros exames forenses realizados no terreno baldio. Os relatórios indicavam que amostras de solo e fragmentos de compensado apresentavam vestígios de intervenções ocorridas 2 a 3 dias antes da descoberta de Emily Harper. Nos fragmentos de madeira foram encontradas fracas impressões digitais que não pertenciam a Robert Lawson. No mesmo dia, a polícia intensificou as verificações da área ao redor do terreno baldio, incluindo a propriedade de Jacob Wheeler, que morava a cerca de 200 metros do local do crime. O principal objetivo da visita era confirmar ou descartar sua possível conexão com o incidente. Por volta das 10 horas da manhã, representantes do xerife chegaram à casa de Wheeler e pediram permissão para inspecionar sua casa e propriedade. Wheeler concordou calmamente em cooperar e garantiu que não havia saído de casa durante a noite, já que não possuía meio de transporte próprio. Ele afirmou que o terreno baldio nunca lhe interessou e apresentou documentos confirmando que não havia feito reformas em sua casa. A primeira inspeção não revelou nada suspeito no interior da casa, na garagem ou no sótão. No entanto, durante o exame externo da propriedade, os policiais notaram uma rachadura incomum na fundação de um anexo econômico atrás da casa. Chamaram a atenção sinais de uma entrada camuflada. Wheeler explicou que não usava este edifício há muito tempo e não dava importância aos defeitos. Um dos especialistas utilizou um scanner infravermelho e descobriu uma cavidade oculta sob o piso. Os investigadores perguntaram a Wheeler quando ele havia verificado a fundação pela última vez, ao que ele respondeu evasivamente e não indicou prazos concretos. Com motivos suficientes para uma verificação mais detalhada, os investigadores chamaram a brigada forense. À 1h da tarde, eles chegaram com um mandado de busca e começaram a abrir o piso do edifício. Após remover várias tábuas e partes da cobertura de concreto, descobriram uma sala subterrânea oculta com uma altura de aproximadamente 1,5 metros. Nela, as forças operacionais encontraram elementos que não correspondiam a um depósito comum: correntes metálicas, fixações nas paredes, restos de material isolante e um tubo de ventilação que levava para o exterior. Esta sala estava claramente destinada ao cativeiro de longo prazo de uma pessoa. Durante a inspeção preliminar, que durou cerca de meia hora, os peritos forenses constataram que em algumas superfícies não havia poeira. Havia recipientes vazios de água e um colchão coberto com polietileno. Wheeler não conseguiu dar explicações claras sobre a origem desses itens e insistiu que a sala havia sido deixada por proprietários anteriores. No entanto, uma verificação no banco de dados confirmou que Wheeler era o único proprietário da casa há mais de 15 anos. Os especialistas coletaram amostras de fibras do colchão, bem como material biológico das paredes e fixações para posterior análise de DNA. A questão permanecia apenas se esta sala estava diretamente ligada a Emily Harper. O fato de existirem dispositivos especializados já indicava um possível cativeiro forçado.
a polícia colocou oficialmente a casa de Wheeler sob controle e restringiu temporariamente seu acesso ao interior. Ele mesmo manteve uma calma externa e continuou a afirmar que nunca havia usado esta sala e não sabia nada sobre seu propósito. No entanto, a descoberta da sala oculta tornou-se um ponto de viragem decisivo na investigação. Pela primeira vez, havia uma pessoa concreta em cuja propriedade foram encontrados claros sinais de cativeiro de uma vítima. No final da tarde, o Ministério Público do Distrito confirmou que os materiais coletados pelos investigadores formavam a base para a transição para uma nova fase da investigação. Agora, os especialistas precisavam determinar se Emily Harper realmente havia passado uma parte significativa de sua ausência nesta sala. Para isso, precisavam esperar pelos resultados laboratoriais, que eram esperados dentro de 3 dias. O escritório do xerife não se apressou em fazer grandes declarações, mas enfatizou que a descoberta de tal sala mudava substancialmente a natureza da investigação. Até então, a polícia baseava-se apenas em suposições sobre um perpetrador desconhecido. Mas agora havia um ponto de referência concreto. Os investigadores planejavam interrogar Wheeler e obtiveram um mandado de busca para todas as suas propriedades, bem como a apreensão de seu computador e telefones. A liderança da equipe de investigação decidiu, na noite de 19 de outubro, comparar imediatamente as declarações de Wheeler com os fatos e os registros médicos de Harper, que no hospital havia mencionado uma estadia em um espaço fechado. Ainda ninguém se apressava em fazer acusações oficiais, mas a existência de tal sala contradizia claramente as declarações de Wheeler e indicava uma direta restrição da liberdade da vítima. Os investigadores constataram que as verificações em 2009 não incluíram residências privadas na área, limitando-se apenas à área do terreno baldio. Foi exatamente por isso que nenhum vestígio de sequestro pôde ser encontrado na época. Agora os investigadores enfrentavam a tarefa de determinar como Harper poderia ter sido levada da sala oculta para a cova no terreno baldio e se apenas Wheeler ou outras pessoas também estavam envolvidas. Assim, os eventos de 19 de outubro tornaram-se um ponto de viragem. As evidências encontradas falavam de um local de cativeiro cuidadosamente preparado e forçaram os investigadores a concentrar sua atenção exatamente em Jacob Wheeler. Cada nova informação poderia agora mudar radicalmente o desenvolvimento dos eventos. Em 23 de outubro de 2016, o escritório do xerife do distrito de Mayfield realizou uma reunião ampliada com a participação do promotor, dos chefes dos departamentos de investigação e dos médicos legistas. Na reunião, foram discutidos os resultados das investigações, os primeiros testes de DNA e dados atualizados sobre a condição de Emily Harper. Os documentos permitiram uma melhor compreensão das circunstâncias do crime, e o principal suspeito da investigação tornava-se cada vez mais claramente Jacob Wheeler. Por volta das 8 horas da manhã, os detetives receberam informações do laboratório forense sobre a decodificação parcial de uma área criptografada no disco rígido externo de Wheeler. Os especialistas relataram que parte dos arquivos havia sido excluída, mas cópias automáticas permaneceram, criadas em vários anos entre 2008 e 2015. Uma análise preliminar mostrou a presença de notas de texto e possíveis imagens, cujo conteúdo completo, no entanto, requeria tempo adicional para a recuperação. O fato de tais materiais existirem foi avaliado pelos investigadores como uma evidência substancial de um possível registro sistemático de quaisquer ações, presumivelmente relacionadas ao cativeiro de Emily Harper. Até o meio-dia do mesmo dia, os médicos informaram que Emily estava gradualmente melhorando e podia fazer novas declarações, embora fragmentárias. Ela mencionou um cronograma diário, entregas regulares de comida e a troca periódica de lâmpadas na sala onde estava em cativeiro. Ela também contou que às vezes ouvia movimentos e sons de cima, mas não via outras pessoas. Esses detalhes coincidiam com os resultados da inspeção do porão de Wheeler, mas os médicos ainda não permitiam um interrogatório completo para não prejudicar a saúde da paciente. Às 14h, os investigadores inspecionaram adicionalmente o quintal da casa de Wheeler. Foi constatado que o tubo de ventilação que levava ao porão estava especialmente coberto com uma placa metálica que, a julgar pelo estado das fixações, havia sido instalada há muito tempo. Os investigadores concluíram que o sistema de ventilação foi planejado antecipadamente para o cativeiro de longo prazo de uma pessoa. Além disso,
foram descobertos sinais de uma depressão aterrada que poderia ter servido como esconderijo ou entrada adicional. Amostras de solo foram coletadas no local para investigações adicionais. Após a inspeção, a polícia conduziu novamente um interrogatório formal de Wheeler. Ele continuou a afirmar que não sabia nada sobre a origem e propósito da sala subterrânea. Em relação à placa de ventilação, ele declarou que ela havia sobrado de reparos anteriores, mas não conseguiu documentar isso. Quando questionado por que não havia documentos oficiais sobre obras de construção, Wheeler não deu explicações claras. Em 24 de outubro, os investigadores concentraram-se na análise de novos materiais dos arquivos eletrônicos. Nas notas de texto foi mencionada a rotina diária de uma determinada pessoa, descrições das condições de vida e precauções como isolamento acústico durante a noite. Várias entradas coincidiam claramente com o período do desaparecimento de Emily Harper nos anos 2008 e 2009. Esses dados ainda não tinham sido verificados definitivamente, mas os investigadores suspeitavam que os registros refletiam um sistema planejado de cativeiro de uma pessoa, possivelmente Harper. No final da tarde, chegaram os resultados preliminares da segunda fase da perícia de DNA. As amostras de sangue e cabelo encontradas nas fixações metálicas no porão pertenciam, com alta probabilidade, a Emily Harper. Isso tornou-se uma importante confirmação de que ela esteve no porão de Wheeler em condições que claramente implicavam uma restrição forçada de liberdade. Os investigadores constataram que era impossível que tais vestígios chegassem acidentalmente a esta sala. Em 25 de outubro, os detetives reuniram-se para uma discussão fechada para resumir definitivamente as evidências coletadas. Foi decidido que o porão, o sistema de ventilação, os dados de DNA e os registros encontrados no disco rígido apontavam para Jacob Wheeler como organizador e executor do crime. Instruções internas previam preparativos para apresentar legalmente acusações, incluindo sequestro, privação ilegal de liberdade e tentativa de homicídio. Restava determinar o motivo. Considerando a natureza dos registros e as condições de cativeiro da vítima, os analistas formularam a tese de que Wheeler possivelmente era obcecado ou aspirava a controlar completamente Emily Harper. Neste momento, não havia evidências diretas de um conhecimento entre Wheeler e Harper antes de seu desaparecimento. Mas toda a lógica das ações indicava motivos pessoais. No final do dia, o Ministério Público Distrital confirmou sua disposição para iniciar um processo criminal, mas decidiu aguardar a análise final de todos os arquivos para excluir possíveis encenações ou falsas acusações contra o acusado. No final da noite de 25 de outubro, especialistas técnicos recuperaram outro arquivo de fotos do disco rígido datado de 2010. O conteúdo ainda não havia sido divulgado, mas a análise desses arquivos foi considerada necessária antes de apresentar publicamente a acusação. A investigação aproximava-se da fase final, e os investigadores esperavam que Wheeler tivesse que dar explicações sobre as evidências diretas em 26 de outubro. Assim, até a noite de 25 de outubro, a investigação tinha uma imagem clara do ocorrido. As declarações de Harper foram complementadas com novos detalhes que confirmavam o fato de seu longo cativeiro na casa de Wheeler. A polícia restava apenas descobrir por que e quando o sequestrador decidiu levar a vítima para o terreno baldio. Tudo indicava que a solução estava próxima e que em breve seriam apresentadas acusações oficiais. Em 26 de outubro de 2016, a equipe de investigação, juntamente com o Ministério Público Distrital, concluiu a análise do material digital apreendido de Jacob Wheeler. Especialistas técnicos haviam recuperado fotos e documentos de texto encontrados em uma área criptografada de seu disco rígido. Algumas fotos mostravam uma sala externamente idêntica ao porão encontrado sob o anexo econômico de Wheeler. As datas dessas imagens referiam-se ao período de 2010 a 2014, o que coincidia com o tempo presumido em que Emily Harper estava em cativeiro. Além disso, em algumas fotos, eram visíveis objetos pessoais e detalhes de mobiliário que Harper havia descrito anteriormente depois de recuperar a consciência no hospital. Às 9 horas da manhã, o promotor distrital realizou uma reunião fechada com o xerife e os investigadores principais, após a qual foi decidido prender oficialmente Wheeler e acusá-lo de sequestro, privação ilegal de liberdade e tentativa de homicídio. O advogado de Wheeler foi informado sobre a necessidade de comparecer a um interrogatório,
bem como sobre a existência de um mandado de prisão aprovado pelo Tribunal do Distrito de Mayfield. As principais evidências que permitiram formular as acusações foram os resultados do exame de DNA que ligavam Harper ao porão, materiais fotográficos e de texto recuperados, e o fato de ela ter sido encontrada viva em uma sepultura especialmente preparada perto da casa de Wheeler. Às 11 horas, Wheeler compareceu à delegacia para uma conversa formal com os investigadores. Após tomar conhecimento das evidências, ele admitiu que a sala secreta pertencia a ele e que a havia usado para o cativeiro de uma mulher, mas inicialmente negou que fosse Harper. Depois que os investigadores leram trechos dos arquivos recuperados, que mencionavam datas específicas e referências à necessidade de eliminar o objeto, caso existisse perigo de descoberta, ele parou de dar mais explicações e invocou a quinta emenda. Às 13h30, Jacob Wheeler foi oficialmente detido e levado para a prisão distrital. De acordo com um relatório interno, ele permaneceu calmo e não ofereceu resistência. Os parentes de Emily Harper foram informados sobre a conclusão da fase principal da investigação e a detenção do acusado. O advogado de Wheeler solicitou uma avaliação médica, suspeitando de um distúrbio mental em seu cliente. O tribunal ordenou o exame correspondente, mas isso não teve influência nas acusações apresentadas. À noite do mesmo dia, o Ministério Público Distrital emitiu uma declaração oficial, enfatizando que as evidências coletadas confirmavam o fato do cativeiro ilegal de longo prazo de Emily Harper na casa de Wheeler. A declaração afirmava que Wheeler, ao sentir o perigo de ser descoberto, tentou se livrar da vítima, enterrando-a viva no terreno baldio na expectativa de que essa área não seria mais minuciosamente verificada. No final do dia, ficou claro para os investigadores que as ações de Wheeler foram motivadas por uma necessidade compulsiva de controlar completamente a vítima. O exame psiquiátrico preliminar não revelou sinais de insanidade. A principal versão de trabalho continuou sendo a hipótese de que Wheeler havia se preparado antecipadamente para o crime, observando Harper e criando um abrigo subterrâneo para um cativeiro de longo prazo. Nesta fase, a investigação passou oficialmente para o estágio de um processo criminal. Os materiais preparados permitiam classificar as ações de Wheeler como sequestro com circunstâncias agravantes e tentativa de homicídio. Emily Harper passou por mais reabilitação médica e psicológica, e os médicos relataram sua melhora gradual. Documentos internos da equipe de investigação descreviam detalhadamente todo o curso dos eventos, desde o desaparecimento de Harper em 2008 até sua descoberta em outubro de 2016. A sequência das ações de Wheeler foi rastreada com alta precisão, confirmada por evidências materiais e digitais. Foi justamente a descoberta acidental da sepultura pelo novo proprietário do terreno vizinho, Robert Lawson, que se tornou o fator-chave que levou ao resgate de Harper e à solução do crime. Até o final de 26 de outubro, a investigação havia concluído as principais medidas de busca e investigação e começou a preparação final do processo judicial. Dados oficiais sobre possíveis cúmplices não existiam neste momento, e Wheeler não mencionou outros nomes. Em 27 de outubro de 2016, o escritório do xerife do distrito de Mayfield entregou o pacote final dos materiais no caso Jacob Wheeler ao Ministério Público. Emily Harper foi transferida da ala geral do hospital para o departamento de reabilitação. Sua condição foi avaliada pelos médicos como satisfatória para a continuação da recuperação. Na primeira metade do dia, vários oficiais foram ao terreno baldio onde Harper havia sido encontrada anteriormente para concluir a documentação fotográfica final do local do crime. Durante a inspeção, os especialistas notaram um detalhe importante. A estrutura de compensado estava localizada diretamente sobre um antigo poço de drenagem até então desconhecido. Os especialistas suspeitaram que, devido às características do solo, poderia ter ocorrido um afundamento ao longo do tempo, o que teria bloqueado o acesso de ar. No parecer oficial dos peritos forenses, foi apontado que se Robert Lawson tivesse começado os trabalhos de terraplenagem apenas alguns dias depois, Harper não poderia ter sobrevivido. Assim, seu resgate ocorreu no momento crítico e último possível. À noite do mesmo dia, os investigadores estudaram os registros de arquivo da polícia de 2009. Em uma das gravações de vídeo, oficiais aproximaram-se da casa de Wheeler para uma visita preventiva.
Nas imagens, era possível ver Wheeler convidando os policiais para tomar um café, mas os oficiais recusaram e foram embora após poucos minutos, sem entrar na casa ou verificar o porão. Este episódio permaneceu na memória das forças operacionais como símbolo de uma oportunidade perdida. O protocolo oficial desta visita continha apenas notas formais, sem qualquer suspeita em relação ao proprietário. Nesta fase, a investigação estava praticamente concluída e o caso foi entregue ao tribunal. Jacob Wheeler aguardava uma série de audiências judiciais. Emily Harper continuava sob a proteção das autoridades policiais e não fazia comentários públicos. Enquanto isso, os moradores de Mayfield discutiam ativamente por que ninguém havia notado anteriormente os suspeitos trabalhos subterrâneos e quão minuciosas tinham sido as verificações anteriores da propriedade. A sentença final seria proferida por um júri. Nos documentos oficiais do escritório do xerife, este caso foi descrito como sem precedentes em termos de duração do cativeiro forçado de uma pessoa na região. Especialistas enfatizaram que o quadro completo poderia ter sido descoberto muito antes se os investigadores tivessem prestado mais atenção às estranhezas no comportamento de Wheeler ou utilizado técnicas especializadas durante as verificações. As últimas linhas do relatório policial continham uma breve conclusão. O perpetrador acreditava que poderia controlar completamente a vida de outra pessoa enquanto permanecia invisível para o ambiente. Apenas obras de construção acidentais e dúvidas descartadas no passado levaram ao resgate da vítima e à descoberta do crime. Assim terminou uma das investigações mais complexas e sensacionais no distrito de Mayfield, mas inevitavelmente deixou a reflexão sobre quantas histórias semelhantes estão escondidas atrás de portas comuns e paredes de compensado que ninguém quer verificar apressadamente.